outra coisa, um aviso. Amanhã de manhã, o Ada vai falar ainda, mas amanhã de manhã ele está combinando de fazer uma corrida às 6:30 da manhã na recepção. Então, quem tiver com com essa, não é para correr só para até recepção, tá? É bem preparado mesmo, porque o Ada ele tá na estica do triatleta aqui. Então, venham preparados. Outra coisa, quero incentivar todos a fazer a caminhada de oração amanhã, tá? To- Às 8 da manhã vai ter o café da manhã, toma o café da manhã, aí vamos fazer a caminhada de oração em família, tá? Todos estão convidados. Em 2019 a gente fez, foi uma experiência bem legal. Pastor Shinobu, né, pastor? Deu uma boa animada no pessoal e é uma ótima maneira de a gente começar o dia, tá? Depois do término aqui, a gente vai ter um chá e cafezinho, não vai ter comida, mas um chá e um cafezinho para dar aquela aquecida e a gente poder depois poder dar uma relaxada, tá? A Palavra da Vida gentilmente vai ligar a lareira, então quem quiser ficar lá no espaço da lareira vai estar quentinho, tá meio friozinho, né? E agora eu queria pedir para a gente fazer a separação ah, das turmas por idade, tá? As crianças do berçário já podem ir lá para o quarto, se já não estiverem lá na salinha do berçário, tá? A equipe de cuidadores do berçário é a Regina, o Washington, Emília Otsubo e a Tati, tá? Então podem procurar eles já estão lá posicionados. As crianças de 5 a 11 anos, vou pedir a gentileza para o Dene e para a Marigóia se levantarem. Dene, Marigóia. Então as crianças de 5 a 11 anos já podem ir para junto deles, para a salinha que eles vão tomar conta de vocês nesse período. Obrigado, Dene. Obrigado, Marigóia. Os jovens de 12 a 17 anos ainda não saiam, por favor, tá? Vocês vão participar do louvor aqui. E o Quinho, ele estava preocupado que eu já estava querendo ir embora aqui. É 12 a 17 anos, por favor, Quinho. Ah, né, pastor? Não pode enganar, né? É feio, né? E E os jovens nessa faixa etária que também quiserem ficar aqui prestigiar o preletor, né? Eu acho que vai ser um momento bem importante. A idade já permite ter um discernimento bom, né? Quem vai cuidar dos jovens de 12 a 17 anos é a Anne e o Felipe. Eles estão aí. Estão, eles aqui. Então, depois do louvor, o Ada ele vai novamente pedir para que eles se levantem e os jovens que quiserem acompanhá-los, acompanhem. Eu agora vou chamar o Ada, o nosso mestre do louvor, para que ele possa dar continuidade. Obrigado, gente. Eu já chamo a banda, então. Vamos. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Edson Wada. Sobre a corrida de amanhã, para vocês não se assustarem, a gente só vai descer correndo, dar uma voltinha no lago e subir. É 3 quilômetros e 700 de subida, mas é curtinho e a gente vai bem tranquilinho, correndo bem devagarinho. Não vai ter medalha, não vai ter camiseta, é só para a gente fazer uma atividade juntos um pouquinho mais cedo, né? Eu sei que tem gente que acorda antes das 6:30, então acordar um pouquinho mais cedo no feriado para correr é muito bom. Enfim, é, vamos fechar os nossos olhos agora? Vamos estar iniciando esse momento de culto a Deus. Agora aquieta o seu coração e pense em tudo que Deus tem feito em sua vida, tudo que Deus tem trabalhado no seu coração. Deus, eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo possa estar conduzindo este momento.
Senhor, ministra aos nossos corações. Quebranta os nossos corações, ó Deus. Trabalha nas nossas vidas durante esse retiro. Que seja um momento de descanso, mas também que seja um momento de quebrantamento, de aprendizado. Um momento, Senhor, de desafio. Um momento, Senhor, de glorificar o Teu nome. Traga a Tua palavra e a Tua vontade nas nossas vidas nesse retiro, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Essa primeira música, vamos cantar como se fosse uma oração. Uma oração para Deus. Bom estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Que seja a sua oração nessa noite. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Que Deus possa estar vindo realmente nos abençoar nesta noite. Deus já falou com você e você argumentou com Deus? Algo do tipo, olha, eu tenho essa palavra ou eu tenho esse versículo para você. E você fala, ah, Deus, mas esse versículo, nesse momento, eu prefiro não falar, Senhor. Aí Deus vira e fala assim, não, mas é esse mesmo. Quem já passou por isso? Aí você fala, não, Deus, acho que não é isso não. Me responde com uma outra coisa. Aí ele fica em silêncio. Ele não te fala nada. Aí você entende que era aquilo mesmo. Uma palavra que veio para mim essa semana, uma reflexão, foi que como é bom nós estarmos aqui realmente reunidos. Como é bom estarmos como igreja, como é bom estarmos como família. Mas é importante, antes da gente trazer a nossa oferta, o nosso sacrifício de louvor, a nossa adoração, é muito importante a gente, se tiver algum problema com alguém, se tiver algum conflito na família, a gente colocar isso aos pés da cruz. É muito importante. Porque só assim o Espírito Santo vai ter liberdade para fluir aqui, para fluir no retiro, para fluir nas nossas vidas. O versículo que eu não queria ler, aí Deus fala, lê.
Está em Mateus 5, 23, 24. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo, e se lembrar de alguém que tem algo contra você, deixe a sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie com a pessoa. Então volte e apresente a sua oferta. Eu queria desafiar vocês. Antes da gente cantar essa próxima música, que fala que eu recebi um novo coração do Pai, que declara que nós somos corpo, assim bem ajustados, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Eu sei que é difícil você se levantar e conversar com alguém, se essa pessoa estiver aqui. Mas tenha essa liberdade durante o retiro. Se você sentir, se você tem algum problema com alguém, algo que impede realmente o fluir, que Deus possa estar trabalhando isso na sua vida. Que Deus possa estar quebrantando seu coração. Não só aqui na igreja, mas na sua família, na sua casa. Nesse momento que nós saímos dessa polarização política, Deus é muito maior que isso. Cristo é muito maior que isso. Que Deus possa estar trabalhando no seu coração nessa noite, durante o retiro. Porque quando nós falamos que um dos temas é a centralidade em Cristo, nós temos que entender o perdão de Cristo e o amor de Cristo. Amém? Vamos cantar Recebi um Novo Coração do Pai. E um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, em qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor na vida, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, um coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, declare a paz de Cristo. eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa
dados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Queria fazer uma oração. Dá a mão pro irmão que está do seu lado. O pessoal da banda também que conseguir dar as mãos. Viu porque o pastor falou para sentar todo mundo juntinho? Ó, fica mais fácil. Deus, Espírito Santo, Cristo, quebranta e trabalhas em nossos corações. Remove, Senhor, esse orgulho. Remove, Senhor, essa barreira que impede de estarmos pedindo perdão, de estarmos aceitando perdão, de estarmos liberando perdão. Espírito Santo de Deus, que possamos colocar Cristo no nosso centro e jogar o nosso orgulho fora, Senhor. Trabalha, ó Pai, nas nossas vidas, a começar em mim, Senhor, para que a Tua igreja cresça, para que a Tua igreja mostre o que é o amor de Cristo, Senhor. Nesse mundo tão dividido, que nós possamos estar mostrando união. E nós estamos aqui, Senhor, unidos como família, para Te louvar e para Te glorificar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é bom voltar depois de 3 anos sem retiro, depois de 3 anos sem um período junto com a igreja, né? A gente só se encontra de domingo, mas o retiro é diferente, né? O retiro, a gente se diverte junto, a gente canta mais tempo junto, ouve a palavra de Deus por mais dias, né? E essa próxima música fala sobre a bondade de Deus. Então, quando você estiver cantando essa música, declare como Deus é bom para a sua vida. Amém? Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus.
doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, Eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. Deus é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade
Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus, como é bom estarmos aqui reunidos, louvando e adorando a Deus, amém? Amém. Alguém aqui já foi em jogo de futebol? Não é pecado, gente, pode levantar a mão. Alguém aqui já foi em jogo de futebol? Quando você vê o seu time fazendo gol, como você celebra? Assim? Ou você faz? Não, né? A não ser que você esteja assistindo o jogo do seu time, convidado pelo adversário, né? Vamos supor, no meio da Gaviões, né? E o Palmeiras faz gol, o Shinobu não vai fazer isso, né? Se ele fizer isso, ele vai para a glória, né? Com certeza ele vai fazer, né? Só que aqui nós estamos na presença de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos do mesmo time. Então aqui vocês têm a liberdade de levantar as mãos, de glorificar, de usar toda a sua energia e toda a sua alegria para dar glórias a Deus. Amém? Então, faça melhor do que você faz no estádio. Louve a Deus com todo o seu coração e com toda a sua paixão. Amém? Glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo bem Jesus. É o glória bem alto. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. O clarim que chama os crentes, A batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. o inimigo em retirada, seu furor já demonstrou, vencendo bem Jesus. Glória, glória, Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus, o Senhor soberano sobre as nossas vidas. Amém. Amém. Vamos orar. Deus, glória a Ti, somente a Ti, Senhor. Glória a Ti, somente a Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Gostaria de chamar agora o pastor Marcelo. Antes disso, um aviso, né? Os jovens acima de 12 anos podem seguir os cuidadores que chama ainda? Os ministros cuidadores. Amém, glória a Deus. Vai ter. Obrigado ali. Gostaria de chamar aqui o pastor Ricardo. Fiquei com essa honra de apresentá-lo. Enquanto ele vai se preparando, peguei uma colinha aqui, tá? Pastor Ricardo Costa, casado com a Suzy, que está aqui conosco. Muito prazer em tê-la aqui. Pai de Reise, Yuri e Wesley. Wesley, é isso. Formado em Teologia, Filosofia e mestre em Missiologia. Além de plantador e pastorear a igreja Igreja Presbiteriana de Vinhedo. Professor do Seminário Presbiteriano do Sul, um dos diretores do CTPI, foi lá que eu conheci o pastor Ricardo, né, que é Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja, e diretor de treinamento da MCP, Mocidade para Cristo Brasil. É isso? Correto? Minha colinha aqui foi da própria igreja. Se tivesse errado, né, tinha que atualizar lá no site. Mas, assim, particularmente para mim, o Ricardo é um homem que é cheio do Espírito Santo e um exemplo que eu acompanho já há um tempo, mas ultimamente a gente tem se aproximado mais. Então, é um prazer sempre ouvi-lo. Com certeza vai ser bênção para nós. E, bom, vamos fazer uma oração. Estenda a sua mão. Senhor, te agradecemos pela presença do seu servo, Deus, que tem dedicado, Senhor, toda a sua vida para pregar o teu evangelho, um evangelho claro, limpo, puro, Deus. E nós te agradecemos por ele estar aqui ministrando a tua palavra aos nossos corações. Pedimos, Santo Espírito, que o Senhor venha. O Senhor já está trabalhando, mas o Senhor possa nos transformar, Senhor. Falar conosco, Deus. Traz transformação, traz mudança, traz, Senhor, em nome de Jesus. É isso que nós clamamos, Deus. Te louvamos desde já, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Com o que não falar, porque eu sempre tenho muita coisa para falar, eu sempre tenho muita coisa para dizer, e nunca dá muito tempo para falar tudo que eu tenho para falar. Então, quando a gente tem um pouco mais de tempo, assim, como vai ser aqui, né, algumas oportunidades, fica mais fácil, né, de compartilhar. E eu quero começar pensando com vocês um pouco a respeito daquilo que eu acredito ser o tema central, na verdade, das Escrituras, daquilo que as Escrituras estão
tratando e trabalhando com a gente o tempo todo. Tem muitas formas diferentes de nós apontarmos isso, ou abordarmos isso, mas eu tenho olhado para esse tema central, ou abordado esse tema central, a partir daquilo que as Escrituras chamam de reino de Deus. Nós temos muitos temas nas Escrituras, muitos assuntos diferentes nas Escrituras, mas eu acredito que existe uma linha mestra que liga tudo que está nas Escrituras, do começo ao fim. E obviamente essa linha mestra, ela é representada em uma pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. É a revelação plena do Pai, plena de Deus. Hebreus diz isso para a gente. Jesus, ele revela a natureza do Pai, revela a natureza de Deus. Então, por que eu falo sobre o reino de Deus? Porque esse foi o assunto de Jesus. Esse foi o assunto de Jesus. Então, eu quero começar essa noite conversando um pouco com vocês a respeito dessa questão, talvez tentando meio que contextualizar a gente nesse assunto, ou nesse tema, né, chamado Reino de Deus. Bom, eu queria começar mostrando isso para você. Vamos em Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo 14, verso 15. Marcos 1, 14, 15. Diz assim: e depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galiléia, pregando a todos as boas novas de Deus. Então, João, aqui é João Batista, ele é o precursor do Messias, ele vem anunciando que o Messias iria chegar, e depois que João é preso, então Jesus, ele se dirige para a Galiléia, e o texto diz que ele vai pregando o evangelho de Deus. Boas novas é o significado da palavra evangelho. Ele vai pregando o evangelho de Deus, as boas novas de Deus. E o que ele prega? O que são essas boas novas que Jesus prega? Verso 15: cumpriu-se o tempo e o reino de Deus chegou. O reino de Deus foi aproximado. Arrependei-vos e crede na boa notícia. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então veja, quando Jesus começa o ministério dele, ele começa pregando esse evangelho, pregando essa boa notícia. O texto diz que ele vem anunciando a boa notícia de Deus, ele vem trazendo uma boa notícia de Deus, e essa boa notícia tem a ver com essa expressão, reino de Deus. O Evangelho de Marcos começa falando que essa boa notícia sobre o reino de Deus é sobre a pessoa de Jesus Cristo. Porque o verso 1 do capítulo 1 diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Evangelho é boa notícia. Então, o texto de Marcos começa dizendo que há uma boa notícia a respeito de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. E aí, então, ele vai começar a mostrar para a gente um testemunho do Evangelho. Um testemunho sobre Jesus. Vocês sabem que os evangelhos, eles não são biografias sobre Jesus. Ok? Os evangelhos são testemunhos sobre Jesus. Não é? Não é uma biografia sobre a vida de Jesus. Por isso, você não pode ler os evangelhos tentando encontrar uma cronologia nele. O evangelho, talvez, que é mais cronológico, que coloca as coisas aparentemente numa ordem mais cronológica, é o evangelho de Lucas, porque Lucas diz que ele pesquisou acuradamente para trazer ao Teófilo, para quem ele estava escrevendo, uma narrativa organizada, ele diz, né? Então, talvez Lucas seja o evangelho onde a gente encontre mais esse processo de uma cronologia. Mas não é esse o objetivo dos evangelhos. O objetivo dos evangelhos
é dar um testemunho a respeito de quem Jesus é e a respeito daquilo que ele realizou, daquilo que ele fez. E por isso nós temos 4 evangelhos. Os 3 primeiros, na ordem da nossa escritura, eles são bem parecidos, Mateus, Marcos e Lucas, e por isso eles estão juntos e nós os chamamos de evangelhos sinóticos. Não é? E depois você tem o evangelho de João, e João ele também está dando um testemunho a respeito de Jesus, mas ele está olhando de uma outra perspectiva, de um outro ângulo. Não é? Então, Marcos, ele começa testemunhando que o evangelho é sobre Jesus, e aí ele vai mostrar o que é esse evangelho de Jesus Cristo. E ele começa dizendo que esse evangelho tem a ver com uma notícia que Jesus mesmo, o próprio Jesus, traz a respeito de Deus, uma boa notícia que vem da parte de Deus. E a boa notícia é essa, é que havia se cumprido o tempo, ou seja, o tempo planejado por Deus para uma intervenção dele, para um evento na história, havia chegado. E o reino de Deus havia sido aproximado, então, deles. Todo o evangelho, ou todo o testemunho dos evangelhos, então, é a respeito dessa realidade, a respeito do reino de Deus. E os primeiros seguidores de Jesus, eles entenderam isso. E eles fizeram a mesma coisa. Eles proclamaram esse evangelho que é o evangelho do reino. Eles proclamaram essa boa notícia que tem a ver com essa ideia do reino de Deus. Por exemplo, se nós olharmos para o... Eu não vou passar por todos os textos, mas eu vou tentar mostrar 3 textos para você perceber isso. No livro de Atos, é uma continuação do evangelho de Lucas. Em Atos, Lucas escreve que Jesus ressuscitou dos mortos e ele passou 40 dias com os seus seguidores. E aí ele diz assim, no versículo 3, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos, ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Então veja, Jesus passou 3 anos e meio da vida dele, do ministério dele, falando sobre o reino de Deus, anunciando essa boa notícia. O reino de Deus chegou, o reino de Deus foi aproximado de vocês, o reino de Deus está perto de vocês, o reino de Deus está acessível, já está acessível a vocês. Aí ele morre e ressuscita, ele fica 40 dias ressuscitado ainda entre eles, e nesses 40 dias, Lucas diz que ele passou os 40 dias ensinando acerca do reino de Deus. Vamos pegar um texto no meio do livro de Atos. Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo, ele está se despedindo dos presbíteros de Éfeso. Não, 20, desculpa, 20. Ele vai se despedir dos presbíteros de Éfeso e no verso 25 a gente lê assim: eu estou consciente de que desde agora nenhum de vós, entre os que passei ensinando sobre o reino, vereis outra vez o meu rosto. Então, o que o apóstolo Paulo ensinava? Sobre o reino de Deus. Qual é o evangelho que Paulo ensinava? Qual era o evangelho que o apóstolo Paulo pregava? O reino de Deus. A palavra evangelho significa boa notícia, ok? Se é boa notícia a respeito de alguma coisa. E essa boa notícia é a respeito do reino de Deus. E veja como o livro de Atos termina. Atos capítulo 28, verso 30, diz assim: por 2 anos completos, Paulo permaneceu na casa em que havia alugado e recebia a todos quanto procuravam. Pregava incansavelmente o reino de Deus. E ensinava-lhes a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade, sem o mínimo impedimento.
porque o Senhor Jesus Cristo é o Rei do Reino, é o Senhor do Reino. Ok? Então veja, o ponto que eu quero levantar para vocês é: que evangelho nós pregamos? Que evangelho nós pregamos? Que boa notícia nós damos? Qual é a boa notícia que a igreja no século 21 dá? Qual é a boa notícia que a igreja brasileira dá? Qual é a boa notícia? Qual é a pregação? Qual é o evangelho que nós anunciamos? Porque se nós estamos anunciando um evangelho que não seja o evangelho do reino, então nós estamos pregando algo que Jesus não pregou. Veja, a gente pode falar muitas coisas corretas e certas a partir da Bíblia, mas isso não significa necessariamente que nós estamos pregando o evangelho do reino. Então nós temos um ponto aqui muito importante. Porque se nós estamos pregando um evangelho que não seja a boa notícia que o próprio Jesus deu, nós não estamos fazendo aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Em Mateus capítulo 24, verso 14, Jesus diz assim: e será pregado este evangelho do reino como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então, às vezes as pessoas perguntam para mim: mas escuta, esse fim não chega nunca. O evangelho já não foi pregado a todas as nações? Bom, não é qualquer evangelho que precisa ser pregado a todas as nações. Jesus diz assim: e será pregado este evangelho do reino. Jesus não diz: e será pregado o evangelho. Jesus diz: será pregado este evangelho do reino. Essa boa notícia do reino. E como eu disse, hoje à noite eu quero tentar fundamentar isso. Então, a primeira questão que vem para nós é: o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Porque se nós temos que pregar o evangelho do reino, o que nós vamos pregar? Nós vamos saber o que é isso, né? O que é o reino de Deus? O que é isso que Jesus chama de reino de Deus? Então, para responder isso, eu quero ir para o princípio. Ok? Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 nos diz que Deus criou o mundo. E Ele criou um mundo bom e perfeito. Diz que Deus criou um mundo em ordem. Havia manhã e tarde. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Um mundo bom. Todas as vezes que Deus termina de criar alguma coisa, diz que Deus olha e Ele vê que ficou bom, e viu Deus que ficou bom, e viu Deus que era bom. A natureza, a criação é boa, porque a fonte da criação é boa. Nós cantamos aqui: tua bondade me seguirá. Deus é bom, por isso tudo aquilo que Ele faz é bom. Deus fala e as coisas surgem, elas acontecem. Até que chega o momento de Ele criar o ser humano. Então, quando Ele vai criar o ser humano, Gênesis capítulo 1, verso 28 a 30, você vai ver uma mudança na narrativa da criação. Enquanto o tempo todo mostra Deus falando para fora dele: haja luz, que a terra produza de acordo com as suas espécies, que haja luzeiros nos céus. Ele sempre está falando para fora dele. Quando Ele vai criar o ser humano, Ele fala para dentro de si. Ele diz assim: façamos o homem, façamos o ser humano. Em todo o restante da criação você não tem um molde, você não tem um modelo. Deus fala e surge. Mas para o ser humano você vai ter um modelo. Ele diz assim: façamos o ser humano à nossa imagem e à nossa semelhança. E aí Ele cria. O texto diz, no verso 28, que Ele cria homem e mulher. Os criou. O ser humano é isso, é homem e mulher. O ser humano não é homem e homem. O ser humano não é mulher e mulher.
O ser humano não é homem e animal, ou mulher e animal. O ser humano é homem e mulher. Homem e mulher faz o que o ser humano é. E aí Deus, ao criá-los, dá a eles, o texto diz, autoridade para dominar, para governar, para reinar sobre a criação. Então, aqui na criação, a Bíblia nos introduz o conceito de reino. Ok? Gênesis capítulo 1, verso 26, Deus então determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, dominem eles, tenham eles domínio, tenham eles governo sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que movem-se rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher, macho e fêmea, os criou. Verso 28. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede, férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes para ser vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra e todas as aves do céu, todos os répteis da terra e todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim tarde e manhã, esse foi o sexto dia. Então veja, algumas coisas que a gente infere do texto. Deus criou todo o universo porque Ele quis fazer você e a mim. Deus cria todo o universo porque Ele quer criar um ser à sua imagem e à sua semelhança. Ok? Ele faz tudo. Deus, no princípio, era Deus. Certo? Deus está no princípio. Ninguém cria Deus. Deus é um ser que existe eternamente. E Ele é eternamente satisfeito em si mesmo. Mas Deus, Ele tem tanto amor em si mesmo que Ele quer compartilhar isso. Ele resolve então criar. Ele faz a criação. Mas o objetivo dele na criação é fazer o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Isso é inferido das Escrituras, ok? É uma inferência que eu estou fazendo. Em nenhum lugar isso é dito dessa forma nas Escrituras, mas é a lógica que a gente chega. Por quê? Porque toda a Escritura versa sobre essa relação de Deus conosco, de Deus com o ser humano. E veja, quando Ele cria o ser humano, logo que Ele cria o ser humano, a gente começa a ver, isso na verdade já tem, antes, na narrativa da criação, isso já está presente, mas quando Ele cria o ser humano, isso fica explícito. Na narrativa está implícito, mas aqui fica explícito. O governo, a ideia de reino, a ideia de domínio. Okay? Porque Ele cria o ser humano e aí Ele diz assim, que eles tenham domínio, que eles dominem, que eles governem. A palavra domínio, na nossa língua, ela não é muito boa, ela não é muito positiva, né? Dominar sempre dá aquela ideia de você vencer o outro, né? A polícia dominou o ladrão, né? Você está lutando, o lutador dominou o outro, né? No chão ali, e etc. O sentido da palavra domínio aqui é de governo, ok? É esse sentido de que eles vão dominar, eles vão governar o mundo, a criação feita por Deus. E o texto diz assim, Deus ordenou a eles, cresçam e multipliquem-se. Então veja, os seres humanos, eles estão sendo, a eles está sendo dado domínio ou autoridade para governar a criação, ok? Então existe alguém que tem um governo superior ao dos seres humanos, porque eles estão recebendo isso. Ele está dizendo, dominem eles. Então, esse governo que o ser humano exerce na criação,
ele é um governo representativo. Deus é o governante, Deus é o rei, ok? E ele vai governar a sua criação por intermédio dos seres humanos que ele criou à sua imagem e à sua semelhança. Faz sentido isso? Estão comigo? Está fazendo sentido? Ok. Então, ele dá 3 ordens. Esse domínio deles seria exercido a partir de 3 ordens que Deus dá a eles. Veja, não são sugestões, são ordens. O texto diz que Deus ordenou. Verso 28. Deus abençoou e ordenou. Porque Deus é rei. Ok? Porque ele é rei. Então ele governa. E na criação, ele vai governar por nosso intermédio. Por intermédio dos seres humanos. Os seres humanos vão ser seus representantes na criação. Eles vão representar o governo de Deus na criação. Bom, partindo do princípio que Deus é bom e que todas as coisas que ele criou são boas, então esse governo que o ser humano vai exercer, sendo ele exercido porque Deus está dando a eles autoridade para exercê-los, então será um governo bom. É um governo bom, porque os seres humanos estão representando o governo de Deus. Ok? Então Deus cria um mundo bom e perfeito, e Ele nos cria a sua imagem e sua semelhança, e Ele nos coloca aqui nesse mundo bom e perfeito, para que a gente pudesse governar esse mundo, para que ele continuasse sendo bom e perfeito. Ok? Ele dá 3 ordens, ele diz para eles, verso 28, é para eles crescer e multiplicar, para povoar a terra, sujeitá-la e dominá-la. Certo? Crescer e multiplicar está associado com essa ordem de povoar a terra. Povoe a terra. Para povoar a terra, eles têm que crescer e multiplicar. Sujeite-a e domine-a. Eu vou começar de trás para frente. Vou começar do domínio, porque no verso 26, quando diz que Deus cria os seres humanos, ele diz isso já. Dominem eles sobre. Certo? Domine eles sobre. Esse domínio, como eu já falei aqui, é governo, é regência, ok? Então, a primeira ordem que Deus nos dá como seres humanos é que nós devemos governar a criação que Ele fez de forma que ela continue sendo boa e perfeita. Para isso, agora eu vou para o segundo, para o primeiro, a gente deve crescer e multiplicar e encher a terra. Por que a gente deve crescer e multiplicar? Por que os seres humanos devem crescer e multiplicar e encher a terra? Encher a criação de seres humanos. Porque os seres humanos são a imagem e a semelhança de Deus. Ou seja, na criação, aonde houvesse um ser humano, e lembre que o ser humano, homem e mulher, onde houvesse um ser humano, ali estaria a presença de Deus. Ali estaria a glória de Deus. Então, a presença de Deus na criação deve ser manifestada por nós, seres humanos. Cresça e multiplique-se e enche a terra. Nós temos em nós e carregamos em nós a glória de Deus. A gente cresce e multiplica, a gente está levando a glória de Deus por toda a terra. Aonde a humanidade estiver, a glória de Deus está presente. A bondade dele se manifesta, o poder dele se manifesta, a misericórdia dele, a graça dele, o cuidado dele se manifesta na criação. Certo? E aí ele tem uma terceira palavra. Ele diz assim, sujeitai-a. E essa terceira palavra ela é uma palavra intrigante. Por quê? Porque essa terceira palavra, no hebraico, ela é um termo militar. O sentido dela é de montar uma trincheira, ok? Para defender. Então, isso traz para a gente, de novo, uma outra inferência. Se Deus criou um mundo bom e perfeito,
E se nós somos feitos à sua imagem e à sua semelhança, e nós carregamos a glória dele e a presença dele à medida que a gente se multiplica e enche a terra, nós precisamos protegê-la do quê? Trincheira é no sentido de defesa, ok? É algo que você faz para defender. Você precisa defender a terra do quê? De novo, é a inferência que a gente faz. A inferência é: existe alguém que está ameaçando a criação boa e perfeita de Deus. E que precisa ser impedido. A criação boa e perfeita de Deus precisa ser defendida. Nós sabemos, pela leitura de toda a Escritura, que esse ser é Satanás, ok? Ou o diabo. Ele não nos é apresentado aqui, mas como a gente tem toda a Escritura, nós temos toda a revelação, nós sabemos que a defesa da qual os seres humanos precisam proteger a criação boa e perfeita de Deus é do inimigo, é de Satanás. A gente faz isso porque a nós foi dado domínio. A nós foi dado autoridade para manifestar o governo de Deus na criação. Deus governa todas as coisas e o ambiente do céu, o seu governo é explícito, e no ambiente da terra, o seu governo é implícito. Ok? Ele vem a partir de nós, seres humanos, que ele criou para o representá-lo aqui e para governar aqui o mundo bom e perfeito que ele criou. Para que, aí vamos para Gênesis 12. Gênesis 2 é a narrativa da criação do sexto dia. Ok? Gênesis 1 conta para a gente a criação de forma geral, e em Gênesis 2 é retomado a criação do sexto dia, e é nos dado alguns detalhes da criação do sexto dia. E o primeiro detalhe que nós recebemos é que Deus, ele começa o sexto dia criando o ser humano masculino. E aí ele planta um jardim no Éden. Ele coloca, que é a casa do ser humano, ele coloca o ser humano ali, naquele ambiente de cuidado, naquele ambiente de segurança. Tem tudo quanto é tipo de árvores frutíferas lá que ele podia comer. E Deus planta duas árvores simbólicas ali. Uma é a árvore da vida, e a outra é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus diz para o ser humano, veja, ele criou o ser humano masculino por enquanto, ok? Ele diz para o ser humano masculino: você pode comer de todas as árvores do jardim, mas desta árvore aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. O dia que você comer, você certamente morrerá. A gente lê muitas vezes esse texto e a gente não para prestar atenção, né, no que está sendo dito. Eu sempre ensino lá na igreja, a gente precisa ler a Bíblia com imaginação, ok? Você precisa imaginar as coisas que estão acontecendo. Então, veja só. Faz algum sentido para o ser humano masculino isso? O que é morrer? O que é morrer? Você sabe falar o que é morrer, mas Adão não sabe falar o que é morrer. Ele não conhece isso. Faz sentido? Ele não sabe o que é isso, ele não conhece, ele não entende o que é esse negócio de morrer. Ele só sabe que deve ser alguma coisa ruim, porque Deus falou para ele: certamente morrerás, não come. Mas o que é morrer? Sei lá. Mas não deve ser alguma coisa boa. Deus falou que não é para comer desse negócio, nós vamos comer. Segunda coisa que nós devemos inferir. Não, Deus diz: não coma desta árvore do conhecimento do bem e do mal. O que significa que da árvore da vida ele comia. Faz sentido? É para comer de todas as árvores do jardim. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal não é para comer. O que significa que ele comia da árvore da vida. Certo? Ele comia da árvore da vida. Por isso que ele é imortal. A árvore da vida representa
participar da vida de Deus, continuar ligado à vida de Deus. Ele come da árvore da vida. Aí o texto nos diz, pela primeira vez, desde Gênesis 1, pela primeira vez, que Deus olha o que ele fez e ele diz que não está bom. O texto diz assim, e disse Deus, não é bom que o homem viva só. Então veja, em toda a criação, pela primeira vez você vai ouvir a Bíblia dizendo que Deus não gostou de algo que ele fez. Não está bom ainda esse negócio. E aí, ele cria os animais. Veja, é a narrativa da criação do 6º dia, ok? Quando a gente lê Gênesis 1, ele já começa dizendo que ele fez os animais e depois termina com a criação dos seres humanos. Por quê? Porque, como eu falei, o ser humano é homem e mulher. Como a última coisa a ser criada no 6º dia é a mulher, na narrativa de Gênesis 1 ele está contando geral, ele vai falar que o ser humano foi criado no fim. Mas Gênesis 2 mostra para a gente que houve um processo aqui. Primeiro ele criou o ser humano masculino, ele cria os animais, porque não é bom que o ser humano viva sozinho. Então ele faz outros seres vivos, ok? Como o homem, mas diferente. E o texto diz que os animais passam diante do ser humano, veja, ele já está exercendo domínio. Deus está compartilhando isso com ele. Ele diz, o nome que der aos animais vai ser o nome pelo qual eles vão ser chamados. Mas Adão não está só dando nome aos animais. Porque o texto diz que ele está procurando entre os animais alguém que possa lhe ser idôneo, que possa lhe ser compatível. Porque o texto diz que passam diante dele todos os animais, ele nomeia e aí o texto termina dizendo assim, mas não encontrou nenhum que lhe fosse idôneo. Nenhum que lhe fosse compatível. Por quê? Porque embora eles tenham sido criados na consistência como seres humanos, como ser humano, eles não tinham recebido algo que Deus havia dado ao ser humano quando o criou, que foi o fôlego da sua vida divina. Em Gênesis 2, nós ficamos sabendo que Deus molda o ser humano do barro e sopra nele da sua vida. Mas se você ler a narrativa da criação dos animais, vai falar apenas que Deus cria os animais, não fala que Deus sopra nele o sopro da vida dele, da vida de Deus. Então, os animais são semelhantes a nós, mas são diferentes de nós. E aí o que Deus faz? Ele faz a mulher. Ele completa a humanidade, tirando a mulher do próprio homem. Então, em Gênesis 1, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, façamos os seres humanos à nossa imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Em Gênesis 2, a gente fica sabendo que ele cria o ser humano masculino, e o ser humano feminino ele tira do ser humano masculino. Então, ele é idôneo. Ok? Ele é idôneo. Aí a gente tem o primeiro casamento da história, né? Adão está lá, nervoso, esperando. Aí a marcha no céu. As folhas se abrem do Éden e aí entra Eva. Que naquela época não chamava Eva ainda. Chamava só mulher. Né? Na verdade o homem chamava Ishi e ela chamava Ishá. Okay? Entre Ishá. Trazida ao altar pelo próprio Deus. Já pensou? Que chique. Né? Aí entrega aí, o Adão olha, o homem olha, uau, essa sim é carne na minha carne, ossos nos meus ossos, uau, vai se chamar Ishá, porque do Ishi foi tirada. E por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne, diz o escritor. Ambos estavam nus e não sentiam vergonha. Por quê? Porque essa nudez não é meramente uma nudez física, ok? É uma nudez integral, espiritual. Eles estão completamente entregues, completamente transparentes um para o outro. Eles não tinham nada a esconder um do outro.
E assim começa a humanidade. Nós não sabemos quanto tempo a humanidade ficou no jardim antes da queda, ok? A gente lê, dá a sensação de que aconteceu o sexto dia, aí já vem Gênesis 3, eles já caíram, né? Mas as escrituras, elas silenciam nisso. Nós não sabemos quanto tempo eles ficaram lá no jardim. Nós sabemos que tem uma ordem, crescer e multiplicar, encher a terra. Não é? E que tem uma outra ordem, sujeitai. Exerça o governo e sujeite, proteja. E aí então nós chegamos em Gênesis 3. Em Gênesis 3, nós vamos ver a introdução do inimigo. Ele não vem num ataque franco. Por quê? Porque os seres humanos têm a autoridade dada por Deus para dominar, para sujeitar. Ok? Para sujeitar. Ele sabe que se ele vem num ataque franco, ele vai ser sujeitado. Porque os seres humanos estão ligados à autoridade de Deus. Uma autoridade da qual ele perdeu. E ele busca recuperar essa autoridade que ele perdeu em algum lugar. Então ele vem de forma sutil. Uma serpente vem falar com a mulher. Nós sabemos por Apocalipse capítulo 12 que essa serpente é Satanás. Mas Eva não sabe. A mulher não sabe. Ela está conversando com a serpente. O que me faz... Quantos aqui já leram Crônicas de Nárnia? Crônicas de Nárnia. Já leram? Quantos viram o filme Crônicas de Nárnia? Bom, quem não leu Crônicas de Nárnia devia ler. Para de ler Harry Potter, vai ler Crônicas de Nárnia. Tá certo? Precisa ler Crônicas de Nárnia. O que me faz entender que C.S. Lewis está certo quando ele coloca em Crônicas de Nárnia que os animais falavam com eles. Com o Pedro, a Susana, quem leu entenda. Ok? Por quê? Eva não dá um susto. A cobra fala com ela e ela... A cobra falou. Não, ela não faz isso, ok? Ou seja, os animais conversavam com eles. Tinha um nível de diálogo, qual é, eu não sei, mas tinha um nível de diálogo com eles. Ela não fica assustada da cobra estar conversando com ela. E a cobra vem, Satanás vem, o inimigo vem. A serpente diz para Eva, foi isso que o Senhor disse. Foi isso que Deus disse. Vocês não podem comer das árvores do jardim. Sabe, Satanás, às vezes a gente pensa muito em Satanás atacando a gente, ele como acusador, né, nos acusando, mas a primeira coisa que Satanás sempre faz é procurar acusar Deus. É o que ele mais faz, ele quer acusar Deus. O que ele está dizendo para Eva, para a mulher? Quando ele diz assim, foi isso que Deus disse, vocês não podem comer de todas as árvores do jardim. Veja como ele inverte. Deus diz, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, só não pode comer essa. Aí ele vem e diz assim, foi isso que Deus disse, vocês não podem comer de todas as árvores do jardim. Ele continua fazendo isso assim, o tempo todo com a humanidade. Deus diz, vocês não podem transar. Não, ele não disse isso. Ele disse que a gente não deve fazer isso com qualquer um. Ele disse que a gente vai desfrutar o melhor disso quando a gente faz isso dentro de um ambiente de aliança, de compromisso, de caminhada. Foi ele que criou esse negócio chamado sexo. Mas Satanás vem e ele diz, Deus não quer que você faça isso. Mentira. E assim ele faz com todas as demais coisas. Então ele começa assim com ela. E a mulher entra na dele. Por quê? Porque ela... Bom, deixa eu fazer um parênteses aqui. Deixa eu dar uma defendida nas mulheres também. Porque depois elas ficam bravas comigo. Veja, talvez a mulher tenha dito o que ela tenha dito porque o ser humano masculino não tenha feito o que ele deveria ter feito, ok? Porque você precisa se lembrar que quando Deus diz assim, você pode comer de todas as árvores do jardim, você não come dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, ele falou isso para o homem, para o ser humano masculino. A mulher não tinha sido feita ainda. Então, o ser humano masculino tinha que ensinar
a mulher sobre isso. Ok? Então, o meu parênteses aqui é que talvez Adão tenha ensinado errado. Não sei. Mas assim eu vou ficar bem com as mulheres, ok? Eu não sei. Eu não sei. Porque a Eva vira para a cobra, a mulher vira para a serpente e diz assim: não, Deus disse que nós podemos comer de todas as árvores do jardim, mas dessa árvore aqui nós não podemos nem sequer tocar nela. Mas Deus disse isso? Talvez o ser humano tenha dito, né? Falou, bom, eu vou resolver essa parada de uma forma mais segura. Eu vou falar para ela que não é nem para tocar nessa árvore. Assim a gente fica garantido. Não sei se ele fez ou não isso, ok? O que eu sei é que as escrituras não dizem que Deus disse que não era para tocar na árvore, ao contrário, tinha que tocar, tinha que cuidar das árvores do jardim, incluir a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha que podar a árvore, cuidar da árvore. Mas não era para comer do fruto. Agora preste atenção, porque isso fica meio engraçado do jeito que eu estou falando, mas é muito sério. Por quê? Porque veja, quando Eva, a mulher, dá essa resposta para a serpente, ela cai. Ela não cai quando ela come o fruto. Ela cai aqui. Por quê? Porque essa resposta vai levá-la a comer o fruto. Deixe-me ler agora para ficar claro. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Deixa eu ler antes. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Veja, mas Deus não disse isso. Deus disse: não coma. Ele não disse: não toque. Então preste bastante atenção. Quando nós ouvimos do inimigo algo, e ao invés de nós silenciarmos o inimigo, citando as escrituras, de fato, nós acrescentamos alguma coisa a ela, nós demos a vitória nas mãos dele. É isso que acontece aqui. Por quê? Vou provar para você. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrerás. Ora, Deus sabe, está acusando de novo a Deus. Ó. Primeiro acusou Deus de ser mesquinho. Vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Né? Deus foi generoso, você pode comer de todas, só não pode comer dessa. Mas a serpente está acusando ele de mesquinho. Não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Agora está acusando Deus de mentiroso. E agora? Quem que está falando a verdade? Deus que está falando a verdade, não coma, porque se você comer você vai morrer. Ou a serpente que está dizendo, ele está enganando vocês, o dia que você comer, os olhos de vocês se abrirão, vocês serão conhecedores do bem e do mal como ele, e assim vocês não vão mais precisar dele. Quem que está falando a verdade? Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dela se obter sabedoria ou sagacidade, tomou do seu fruto. Ou seja, tocou nele. E o ponto aqui é, não aconteceu nada. Lógico que não. Deus não disse que aconteceria alguma coisa se tocasse. Deus disse que aconteceria alguma coisa se comesse. Mas ela acrescentou algo ao que Deus disse. E isso confundiu a sua mente. Como ela tocou e nada aconteceu, vamos comer. Me acompanharam? E aí ela comeu. E deu ao seu marido que estava com ela. E ele também comeu. E aí aconteceu. Os olhos de ambos se abriram. E eles viram que estavam nus. E sentiram vergonha. Morte.
que eles sentem é a morte. Mas eles não sabem o que é morte. O primeiro efeito da morte é que a glória de Deus que os envolvia se esvai. E aí eles se olham e eles veem que estão nus e sentem vergonha. Por que eles sentem vergonha? Veja, o que o texto está mostrando para a gente é que, pela primeira vez, eles estão se vendo sem a glória de Deus. Um olhava para o outro e o que ele via, o que o homem via na mulher era a glória de Deus. O que a mulher via no homem era a glória de Deus. Mas agora eles comeram do fruto e a glória foi embora. Agora um olha para o outro e eles veem o outro sem a glória de Deus. E eles sentem vergonha. Mas eles não sabem que sentimento é esse. Esse é o primeiro sentimento da morte. Veja, por que eu digo isso? Eu sou casado há 35 anos. Eu não tenho vergonha de ficar nu na presença da minha esposa. E ela não tem vergonha de ficar nu na minha presença. Então não é de nudez física que o texto está falando aqui. É de outra coisa. Faz sentido? A glória foi embora. E aí eles tentam agora se esconder um do outro. Fazem roupas de folha. E eles acham que a solução está feita, até que Deus chega no jardim. Quando Deus entra no jardim, o texto dá a entender que isso era uma experiência frequente que eles tinham com Deus, né? Que Deus sempre ia lá fazer uma visita, né? Para eles, tomar um chazinho, daqui a pouco vão ter chazinho, cafezinho, né? Deus ia lá tomar um chazinho, um cafezinho com eles no final do dia. E agora Deus chega e alguma coisa está esquisita. Porque a ideia que o texto nos dá é que quando ele chegava, os seres humanos iam correndo ao encontro dele. Mas agora ele chega e cadê os seres humanos? Adão, onde está? Eles se escondem. Eles se escondem de Deus no meio das árvores do jardim. E aí ele se apresenta e diz assim: nós ouvimos os seus passos no jardim e porque estávamos nus, sentimos medo. E nos escondemos. Veja, de novo, isso é morte. Eles não sabem o que é. Eles não sabem que é morte, mas é morte. Que sentimento é esse? Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eles foram criados para desfrutar da sua satisfação, da sua alegria, do seu prazer na presença de Deus. Não havia algo mais maravilhoso do que quando Deus manifestava a presença dele no meio do jardim. Porque Deus estava sempre lá, mas não se deixava ver. Mas aí ele mostrava: cheguei, estou aqui. E aquilo inebriava-os, mas agora isso gera medo no ser humano. E aí Deus diz para eles: quem foi que fez vocês saberem que vocês estavam nus? Por acaso vocês comeram do fruto que eu falei que não era para comer? E aí começa o jogo de empurra. Ah, foi a mulher que o Senhor criou que estava muito bom eu vivendo aqui no jardim, sossegado, tranquilo. O Senhor criou e a mulher, foi a mulher que o Senhor criou que me deu o fruto, eu comi. Aí Deus dá aquela olhada para a mulher, né? A mulher vendo. Foi a serpente que o Senhor fez, que falou para eu comer. Aí Deus olha para a serpente, né? E o inimigo já tinha ido embora, coitado. Sobrou só para a serpente. Né? Aí amaldiçoou a serpente. Tá aí, a bichinha andando na terra. Né? Até hoje. Veja. Deus vai agora fazer duas coisas. Na verdade, três. A primeira é, ele vai explicar para a humanidade a morte. Ele vai dizer as consequências, ok? Porque nada daquilo é conhecido da humanidade.
Então, quando a gente lê Deus falando as coisas para os seres humanos, não é castigo que Deus está dando. Okay? É uma revelação do que eles vão ter que lidar agora. Então, quando ele diz assim para a mulher, para o homem, né? Do suor do teu rosto comerás o teu pão, a terra não vai mais te ser favorável. Ele não está amaldiçoando o ser humano, ele está dizendo para o ser humano com o que é que ele vai ter que lidar agora por causa da morte, por causa do que ele fez. Não coma, se comer vai morrer. A morte é isso. Okay? A relação da terra, da criação, morreu com você. Você tinha autoridade sobre ela, não tem mais. Perdeu. Agora ela vai resistir a você, você vai ter que enfrentá-la, você vai ter que vencê-la. Antes ela colaborava com você, agora não vai colaborar mais. Quando ele vira para a mulher e diz para ela, olha, com dores de parto darás a luz. Ele não está amaldiçoando a mulher, fazendo com que ela tenha sofrimento. Ele está dizendo que isso é uma consequência que vai vir. É natural. Por quê? Porque é a morte que entrou, entende? A morte entrou. E há uma inimizade agora entre a serpente e a mulher. E ele diz, e aqui vem a segunda coisa. Então, a primeira coisa, ele descreve o que é a consequência da queda, a morte, até que tornes ao pó, porque do pó viestes. Então, até que o teu corpo desfaleça. Tá? Você vai voltar ao pó, porque do pó você vieste. A segunda coisa que ele faz é uma promessa. Ele diz para a mulher que haverá uma inimizade entre a serpente e a mulher. E que um descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, enquanto a serpente lhe feriria o calcanhar. Você precisa entender, a gente precisa entender que quando Deus está falando isso com eles lá, eles não estão entendendo sobre o diabo, certo? Eva não está entendendo que ele está falando de Jesus. Ela não está entendendo isso, ok? Nós sabemos isso porque nós temos toda a Bíblia, mas tenta imaginar a cena, aquela situação ali. O que ela está entendendo é, eu vou ter um filho, depois disso que aconteceu, e esse filho, o homem que eu tiver, vai esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, vai nos tirar dessa situação. Então, quando você chega em Gênesis 4, você vai ver que a Eva acha que o filho é Caim. Ela acha que Caim é que vai tirá-los dessa situação. Mas a coisa só se complica mais ainda com Caim. Tá? Então, a segunda coisa que Deus faz é uma promessa. Vocês perderam a autoridade que eu dei a vocês de governar sobre a terra, sobre a criação. Isso foi usurpado de vocês, foi tirado de vocês. Agora, vou usar uma linguagem nossa, agora existe uma célula, um núcleo, ok? Rebelde, dentro do meu reino, na criação boa e perfeita que eu fiz. Mas isso não vai ficar assim para sempre. Um descendente da mulher vai esmagar essa célula rebelde e vai trazer de volta a autoridade para a humanidade, governar a criação que eu fiz boa e perfeita. É isso que ele está dizendo. Aí ele faz uma terceira coisa. O que é que ele faz? Ele começa o processo de redenção. Olha só, o texto diz em Gênesis capítulo 3, verso 22, 21. Fez Deus roupas de pele e com elas vestiu Adão e Eva. O que Deus está fazendo? Veja, eles viram que eles fizeram algo que trouxe o caos. Eles tentam resolver, roupas de folha, eles não conseguem resolver, e agora Deus vem e ele vai começar a resolver. Como? Mostrando para a humanidade que o acesso ao seu reino agora viria por intermédio
do sacrifício de um inocente para pagar pelo pecado da humanidade. Deus podia ter feito roupas de seda. Não podia? Tinha o bicho da seda lá, não tinha? Deus podia ter feito roupa de algodão. Tinha algodão. Ele podia ter feito roupa de linho. Tinha linho. Mas do que é que Deus faz as roupas? De peles de animais. Ou seja, animais inocentes morrem no jardim, no lugar de Adão e Eva. E eles cobrem com as suas peles Adão e Eva. Antes, Adão olhava para Eva e Eva olhava para Adão e eles viam a glória de Deus. Eles pecam, a glória de Deus esvai-se, eles olham um para o outro e eles só enxergam o pecado deles. Tem medo, tem vergonha, se escondem um do outro, de Deus. Mas agora Deus vem e os veste com roupas de pele. E agora quando Adão olha para Eva e Eva olha para Adão, eles se lembram que eles estão vivos porque alguém deu a vida no lugar deles. E aí Deus ensina o processo do sacrifício dos animais que você vai ver ao longo de todo o Antigo Testamento, que está apontando para um sacrifício maior. O sacrifício de Jesus Cristo, daquele que é o Senhor do reino, daquele que chegou dizendo: o reino de Deus, que lá no Éden foi distanciado de vocês, foi aproximado de novo de vocês. Porque eu estou aqui, eu sou o Senhor do reino, eu carrego ele comigo. Estenda a mão e vocês vão tocar no reino. Porque eu sou o filho da mulher que veio esmagar a cabeça da serpente. Ele é aquele que o apóstolo Paulo vai dizer para mim e para você, que se nós cremos nele, nós fomos revestidos de Cristo Jesus. Então agora quando eu olho para você, se você é um seguidor de Jesus e você olha para mim, eu vejo você vestido de Cristo e você me vê vestido de Cristo. Quando Deus Pai olha para mim, Ele olha para você, Ele vê Jesus te vestindo. E você está em paz com Ele. Como Adão e Eva ficaram em paz com eles por causa da pele dos animais. Como todo o Antigo Testamento, as pessoas vão estar em paz com Deus por causa de um sacrifício feito de um animal inocente, empurrando a ira de Deus para frente. Mas quando vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele não empurra o pecado para frente. Ele tira o pecado da nossa vida. O reino de Deus chegou. Esse é o evangelho que Jesus vem pregando. Mas Deus tem que fazer mais uma coisa no jardim, que também não é juízo, mas a gente às vezes vê como juízo. O que ele tem que fazer depois que ele veste eles com roupas de pele? Ele tem que tirá-los do jardim. Por quê? Para que não comam da árvore da vida. Viu como eles comiam antes? Nesse estado que eles estão. E permaneçam assim para sempre. Então, quando Deus nos tira do jardim, Ele não está nos castigando, Ele está nos protegendo. Até que venha aquele que vai nos colocar de volta no jardim. Aquele que é
a porta através do qual a gente entra e a gente encontra salvação. Este é o evangelho do reino. Este é o evangelho que Jesus Cristo veio anunciando e pregando. Este é o evangelho que ele veio demonstrar. Este é o evangelho que eu e você precisamos responder. E este é o evangelho que, quando eu e você respondemos a ele, nós nos tornamos portadores dele para o mundo. E aí eu vou falar disso amanhã. Vamos orar. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Porque nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, mas o Senhor não desistiu de nós. O Senhor não foi pego de surpresa. O Senhor já tinha um plano elaborado para poder nos trazer de volta para o teu reino e devolver a nós a autoridade que o Senhor criou para que nós tivéssemos e carregássemos como seus representantes, como homens e mulheres criados à imagem e semelhança do Senhor. Obrigado porque isso foi efetivado através da vida de Jesus. Obrigado porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado porque nós estamos vestidos da sua vida. E por causa disso nós estamos em paz contigo, Pai. E nós queremos, ó Senhor, poder levar este evangelho do reino que Jesus proclamou e que ele ordenou que proclamássemos a todos aqueles que ainda não sabem dessa boa notícia, a todos aqueles que ainda não sabem que o Senhor já está em paz com eles, que o Senhor já está oferecendo a nós a oportunidade de voltarmos para casa, de sermos restituídos na autoridade, poder, domínio que o Senhor criou para que nós, como humanidade, tivéssemos e carregássemos te representando aqui. Em nome de Jesus, nós te somos gratos por isso, Pai. Eu peço, Senhor, que tu tragas essa revelação ao nosso coração, à nossa mente, que a gente possa compreender essa realidade, Deus, de que Jesus trouxe de volta o teu reino e que ele está aqui e está à nossa disposição. Para a honra e glória do Senhor, nós oramos. Amém, Jesus. Amém, amém. Bom, pessoal, está encerrado por hoje. Vai ter um cafezinho, um chazinho lá fora. E esperamos todos amanhã de manhã para a nossa caminhada de oração. O café da manhã será servido às 8 horas. Então, todos uma boa noite.